Olá, pessoal. Essa é a nossa última aula da unidade 5. Eu vou fazer uma breve introdução sobre a hidrogeologia, abordando principalmente sobre o ciclo hidrológico e um pouco sobre as águas subterrâneas. Como eu falei, finalmente chegamos no último tópico dessa unidade. E aqui eu vou apresentar para vocês uma breve introdução sobre a hidrogeologia, falar sobre o ciclo hidrológico, a relação entre a hidrologia e clima, a diferença entre águas superficiais e águas subterrâneas, além do conceito de aquíferos, abordar sobre a relação dos recursos hídricos e a saúde, além da gestão desses recursos. Novamente, essa imagem sobre a porção superior do ciclo das rochas, relacionando principalmente com o ciclo sedimentar, nós podemos observar que boa parte dos processos estão associados com a parte hídrica. O transporte dos sedimentos, desde o intemperismo químico das rochas, ao transporte, às regiões de deposição e sedimentação, estão diretamente associados com a água, né? Essa água também, além desse caminho superficial, ela pode ser transportada em subsuperfície, tanto nas porções mais rasas quanto nas porções mais profundas e nos diferentes tipos de rocha. Então, nós vamos falar um pouco sobre a ocorrência desse recurso dentro do ciclo das rochas. Acredito que todos já ouviram falar sobre a Terra ser chamada de planeta água, não porque a água é o principal componente do nosso planeta, mas sim porque 71% da superfície terrestre ela é recoberta por água, o que dá uma quantidade de aproximadamente 1,4 bilhão de quilômetros cúbicos. Esse valor ele é um valor aproximadamente constante e está distribuído nas diferentes partes do planeta. Uma grande importância disso também é que de 70% até 95% do que constitui os seres vivos é água. Então, não tem como sobreviver sem a água. Ele é um componente necessário para todos. No entanto, a água para o consumo ela é representada por aproximadamente 4,04% apenas. Essa é a porcentagem de água doce. O restante, quase 96% da água, ela é salgada, é imprópria para o consumo. Esses 96% de água salgada ocorre nos oceanos e nos mares, e desses 4% de água doce, a maior parte está armazenada nas geleiras e no gelo polar. Depois, aproximadamente 1% ocorre nas águas subterrâneas e o que nós vemos na superfície, em lagos e rios, ocupa aproximadamente 0,009%. Então é um valor bem restrito, né? Ainda menor ainda são as porcentagens da atmosfera e da biosfera. Boa parte da água nós usamos para o nosso consumo próprio, sendo que a maior quantidade ainda é utilizada na indústria. Então, na agropecuária, em processos industriais, a água é largamente utilizada. Em algumas regiões tem uma maior abundância, em outras uma menor abundância. Então, nas regiões mais áridas, nós sempre vemos essa quantidade reduzida de recurso hídrico, e uma associação com áreas mais profundas, em regiões desérticas, essa água corre não escoando na superfície, mas está mais relacionada com a subsuperfície. E uma das maiores preocupações é se a água do planeta vai acabar, como em Marte. Provavelmente Marte tinha uma superfície que apresentava água líquida escoando, porém, atualmente não. Não todos os processos dinâmicos do planeta, além da intensa radiação solar, fizeram com que essa água praticamente evaporasse. Isso é um dos pontos que a gente tenta entender se pode acontecer com o planeta Terra também. Para abordar sobre a hidrogeologia, é necessário primeiro entender o ciclo hidrológico. O ciclo hidrológico, todo mundo já deve ter visto um pouco aí no ensino médio ou em disciplinas anteriores, está relacionado com o fluxo de água entre os reservatórios. No planeta são 3 reservatórios principais, 3 grandes reservatórios, né? Os oceanos, a atmosfera e os continentes. Da mesma forma que o ciclo das rochas, o ciclo hidrológico, ele pode ser iniciado de qualquer porção, mas eu vou iniciar aqui do reservatório oceânico, que por apresentar a maior área superficial, corresponde à maior taxa de evaporação, relacionado com a incidência dos raios solares. Então, boa parte dessa
dessa água dos oceanos ela é evaporada. Na própria região oceânica já tem essa condensação e já é precipitada. Boa parte da água fica circulando na região oceânica, porém uma porcentagem menor ela é levada em direção aos continentes. A partir dos continentes, essa água ela é novamente condensada e pode ser precipitada, podendo escoar na superfície do planeta até alguns reservatórios, como os lagos ou diretamente para o oceano, e uma porção pode ficar retida nas regiões polares e regiões que possuem cobertura de gelo. Nessas regiões de cobertura de gelo, pode ocorrer a fusão dessa água sólida e escoar na superfície, ou ocorrer a sublimação e voltar para a atmosfera. Grande parte dessa água ela é infiltrada e é transportada em subsuperfície. Uma porção pode aflorar e alimentar rios e lagos ou escoar diretamente para o oceano, assim fechando o ciclo hidrológico. No entanto, esse ciclo ele varia de acordo com a região que você está estudando, que você está observando. Aí entra a relação hidrologia-clima. Nas regiões quentes e úmidas, a água superficial e a água subterrânea ela é muito abundante devido à grande umidade relativa do ar. Não sei se vocês já ouviram falar, mas lá em Belém existe uma chuva chamada a chuva da tarde. Toda tarde chove bastante, então as nuvens elas são intensamente carregadas todos os dias. Então a quantidade de água que escoa superficialmente, que é infiltrada na superfície, ela é muito grande. Em qualquer rio da Amazônia, você pode observar a grande quantidade de água superficial. Então, se na superfície já tem uma grande quantidade, imagine em subsuperfície. As regiões quentes e úmidas, elas são caracterizadas por essa abundância de recurso hídrico. Por outro lado, em regiões áridas a semiáridas, a água superficial e a água subterrânea ela é muito escassa. A precipitação pluviométrica é muito restrita, então pode ter uma ou duas precipitações pluviais por ano nessas áreas. Isso permite com que a superfície seja pouco vegetada e tenha uma abundância de transporte eólico. E aí você consegue observar bem essas áreas desérticas, formadas por grandes campos de dunas. Algumas regiões são favorecidas ainda pelos componentes de relevo, por exemplo, próximos a regiões montanhosas, geralmente tem um deserto formadas em zonas de sombra pluvial. O vento transportando nuvens carregadas em água acabam precipitando antes que essa nuvem atravesse a cadeia de montanhas. Então, a água, em um determinado ponto, ela condensa e é precipitada, e quando atravessa a região montanhosa, já passa seco. Então, nessa região não vai ter precipitação e acaba formando uma área desértica. Então, de um lado, a favor do vento, tem uma grande precipitação pluvial, enquanto que na zona de sombra posterior a essa região montanhosa formam áreas desérticas. Isso pode ser bem observado na relação com a Cordilheira dos Andes. Então, uma grande quantidade de água nessa região quente e úmida é transportada pelos ventos vindos de nordeste. Quando chega na cadeia de montanha, essas nuvens são muito carregadas, não conseguem atravessar e acabam precipitando nessas regiões frontais. As nuvens que sobem já são secas. Isso acontece também dos ventos vindos do oeste. Então, nas porções internas dos Andes formam regiões desérticas, como o grande deserto do Atacama, aqui no Chile. No entanto, isso favorece outras áreas. Por exemplo, o sul e sudeste do Brasil era para ser uma região desértica. Porém, o fato dessas nuvens carregadas não passarem os Andes acaba tendo um desvio e essa precipitação ocorre nessa região. Logo, as nuvens carregadas estão avançando nessa direção. Quando chegam na região dos Andes, faz essa curva e acaba precipitando na região sul e sudeste do Brasil, evitando com que essa área seja transformada num deserto. E uma terceira área climática são as regiões frias e temperadas, que são principalmente alimentadas por águas de degelo. Então, durante o período do ano, a água ela é concentrada nas calotas polares ou nessas coberturas glaciais. Posteriormente, o lento degelo contribui no fornecimento de água superficial. Como é representado esse escoamento superficial? Após a precipitação de água meteórica, uma parte ela infiltra e outra transportada por rios e correntes. Esse sistema de transporte é chamado de bacia hidrográfica ou bacia de drenagem, que é uma área geográfica drenada na superfície de escoamento por um rio principal e seus afluentes. Então, nas porções mais altas vai ter um divisor de águas. Toda a água que cai nessa região, ela vai escoando por rios afluentes até chegar num rio principal. Ele pode desaguar
num lago ou desaguar diretamente no oceano. Essa aqui é uma bacia de drenagem. A partir desse divisor de águas, na direção do outro rebaixamento da superfície de relevo, vai ter uma outra bacia de drenagem. Por exemplo, aqui a bacia hidrográfica do rio Guruji, na Paraíba. Toda essa água ela é dessa área, ela é escoada para o rio Guruji, que é o principal, e os outros rios são os seus rios afluentes, então vão captando água de diversas áreas. Aqui dá para lembrar um pouco da parte de formação e origem de sedimentos, então as rochas dessa porção também. Toda essa bacia de drenagem vai levar rochas de diferentes áreas, então eu vou no rio Guruji eu vou ter sedimentos dessa porção leste da área, eu vou ter sedimentos da porção norte. Então, toda essa bacia de drenagem vai transportar sedimentos e água em direção à foz do rio Guruji. Um ponto importante de ser abordado sobre o escoamento superficial é o armazenamento superficial. Esse armazenamento superficial eu demonstro aqui de duas formas. O armazenamento em lagos naturais e em reservatórios artificiais. Podemos separar dois períodos, o período seco, onde tem um baixo escoamento superficial, e o período úmido, onde tem um alto escoamento superficial. Durante o período úmido, uma grande quantidade de água é armazenada. O que ultrapassa os limites do reservatório é escoado, então pode aumentar esse escoamento superficial nessas regiões, mais à frente do reservatório. E nos períodos secos, essa água armazenada ela é liberada lentamente, até que um novo período úmido aconteça e esse reservatório seja novamente preenchido. Isso faz com que algumas regiões permaneçam sempre supridas de recursos hídricos durante todo o ano, sendo que em alguns períodos essa quantidade de água vai ser mais abundante. A água superficial, por ser a mais fácil de captação, ela é a principal fonte de abastecimento da cidade. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, o Rio Guandu, ele é o principal reservatório superficial de extração e captação de água. Essa água, ela não está própria para o consumo. Geralmente, ela tem que passar por uma estação de tratamento da água, como aqui no Rio de Janeiro, que é a SEDAI, que faz esse procedimento. Então, toda essa água ela é processada com a retirada de contaminantes, retirada de sedimentos que estão sendo transportados, para assim serem distribuídas à população. Olha, o sistema principal de alimentação do Rio de Janeiro é o sistema Guandu. Esse sistema ele retira a água superficial do rio Paraí, do reservatório Ribeirão das Lajes, além de uma parte ser retirada do Rio Paraíba do Sul, então tem uma transposição dessa água para esse outro sistema. Então aqui é uma bacia de drenagem, essa aqui é outra bacia de drenagem, tem um divisor de águas. Então, naturalmente, a água do Paraíba do Sul não passa para o Rio Piraí. Fazendo essa transposição, é possível tirar a água do Rio Paraíba do Sul para esse outro sistema, assim chegando a alimentar as casas, a região do Rio de Janeiro. Também uma pequena parcela é retirada do sistema Acari, então todo esse sistema de drenagem que ajuda na alimentação. E as águas da região de Niterói e São Gonçalo é um sistema diferente, é o sistema Imunana-Laranjal, que retiram águas do rio Guapiaçu e do rio Macaco. Porém, como nós vimos, a maior parte dos recursos hídricos ocorre em subsuperfície. Esses fluxos são chamados de fluxos subterrâneos. A origem da água subterrânea também está associada com a precipitação de água meteórica, sendo que está diretamente relacionada com a infiltração dessa água no solo e nas rochas. Uma parte ela é escoada superficialmente, enquanto outra infiltra. Aqui nessa animação nós podemos ver bem, a partir da precipitação uma grande parte é escoada superficialmente e outra é infiltrada até as rochas de subsuperfície, e assim elas são transportadas para grandes áreas. Essa água ela é infiltrada em subsuperfície principalmente por duas propriedades dos solos e das rochas, que é a porosidade e a permeabilidade. A porosidade está associada com os espaços vazios dentro desses sedimentos ou da rocha. Então, a rocha ela pode ser pouco porosa, não tem nenhum espaço poroso. Aqui todos os grãos que estão representados em marrom estão unidos. A porosidade ela acaba aumentando, então, nessa outra representação, eu consigo ver os espaços porosos. E aqui o espaço poroso também está representado em azul, é bem maior do que nessa outra região. Então, aqui é uma área
são rochas e solos de baixa porosidade, aqui de alta porosidade. Mas a principal propriedade relacionada com a infiltração das águas é a permeabilidade, que é a propriedade relacionada com a conectividade entre os poros. Então, apesar dessa área ter uma boa porosidade, ela não apresenta uma boa permeabilidade. Os poros não estão conectados, então essa água está presa nessa região. Por outro lado, aqui a permeabilidade é melhor. Os poros estão conectados e permite com que essa água flua. Então, não adianta uma rocha ou um solo ser poroso se não tiver permeabilidade. O importante é ter permeabilidade para que favoreça o escoamento desses fluidos. A porosidade ela é variável quando eu considero uma seção, um empilhamento de sedimentos e rochas. A porosidade ela é maior nas porções superficiais. Então, nessa área, os poros eles estão maiores, são mais conectados, aumentando a compactação. Esses poros passam a ser menores devido ao reordenamento dos grãos, ainda podendo ter essa conectividade. Já em áreas de rochas metamórficas, onde os grãos, a textura toda foi alterada, a porosidade ela é muito pequena, então a permeabilidade é ainda muito menor, até chegar nas rochas cristalinas, que a porosidade ela é mínima. E aqui eu deixo novamente uma pergunta para vocês. Vocês vão pausar o vídeo e pensar um pouco. Em rochas cristalinas, como rochas ígneas, intrusivas e extrusivas, e rochas metamórficas, eu posso ter a infiltração de água? A resposta é sim. Se você tiver um sistema de rochas cristalinas que tem um grande sistema de fraturas, isso vai gerar porosidade. Então, a água que está escoando superficialmente vai infiltrar pelo sistema de fraturas. Isso pode constituir um reservatório subterrâneo. Nessa figura é possível observar melhor. A água meteórica ela vai escoar na superfície. Nas regiões de rochas cristalinas contendo fraturas, acaba infiltrando por gravidade em direção da subsuperfície. E nas regiões de rochas de sedimentos e rochas sedimentares também vai infiltrando e indo na direção de subsuperfície. Essa água, se preencher todos os poros da porção inferior, vai formar uma zona saturada em água. E na área onde essa água ocupa parcialmente ou não ocupa completamente a região porosa, é chamada de zona saturada. O que separa essas duas zonas é o nível freático. Então, quando eu falo de nível freático, é o nível onde abaixo dele eu tenho uma zona enriquecida em água e acima uma zona insaturada ou não saturada. Essa zona saturada em água é chamada de zona freática, está abaixo do nível freático, os poros estão completamente preenchidos por água, e a zona não saturada é chamada de zona vadosa, onde os poros eles são preenchidos parcialmente ou não são preenchidos por água, apenas por água. Quando nós falamos de água subterrânea, o principal conceito que vem em mente é o conceito de aquífero, que são os reservatórios dessa água subterrânea. Eles são representados por camadas ou formações geológicas suficientemente permeáveis, capazes de armazenar e transmitir essa água. Então, as acumulações em subsuperfície de água correspondem aos aquíferos. A velocidade de propagação, de transporte dessa água no aquífero, ela é muito baixa. Quando nós comparamos a velocidade de fluxo de água superficial com a água de aquífero, dá para ver essa grande diferença. O escoamento superficial de água, ele geralmente tem uma velocidade de 20 até 50 centímetros por segundo. Então, num rio, a água flui de 20 a 50 centímetros por segundo, enquanto em um aquífero, essa água ela é escoada aproximadamente 15 centímetros por dia. Então, essa velocidade é muito baixa. Os aquíferos eles podem ser divididos em dois tipos. Vamos observar essa seção aqui. Nessa seção, eu tenho uma área superficial de solo, na zona vadosa, então tem uma boa porosidade, uma boa permeabilidade, mas o espaço poroso ele tem pouca água, então aqui é a zona vadosa. Mais abaixo tem o nível freático, que representa essa separação da zona vadosa para a zona freática, e nessa região, com uma boa porosidade, uma boa permeabilidade,
o espaço entre os grãos é preenchido completamente por água. Então, aqui eu tenho uma camada permeável. Esse reservatório superficial, ele é chamado de aquífero livre ou aquífero freático, porque está diretamente associado com o nível freático. Abaixo desse aquífero livre, eu posso ter uma camada impermeável. Então, aqui a porosidade e a permeabilidade é muito baixa, que não permite que a água que está sendo transportada acima dele penetre essa região. O aquífero, que está geralmente entre duas camadas impermeáveis, ele é chamado de aquífero confinado. Essas camadas impermeáveis, elas são denominadas de aquiclutes. Então, os dois tipos de aquíferos são aquífero livre, associado diretamente com o nível freático e é mais superficial, e o aquífero confinado, que está confinado entre duas camadas impermeáveis, ou dois aquiclutes. Vamos detalhar um pouco o aquífero livre ou freático. Então, a água que escoa superficialmente, ela infiltra no solo ou na rocha, atravessa uma zona de não saturação e começa a preencher a parte inferior, chamada de zona saturada. Então, esse aqui é o aquífero livre ou freático, onde está na zona saturada, com os poros completamente preenchidos por água. Acima deles, a zona não saturada. A extração de água desse aquífero freático é geralmente feito por poço freático, também chamado de raso ou Amazonas, ou também cacimba e cisterna. Então, esse tipo de poço ele é um poço mais fácil de ser feito, a água ela é retirada diretamente dessa região. Mas aí tem um problema, se tiver um contaminante em qualquer outra parte dessa, a água ela vai infiltrar diretamente no solo, contaminada, e acaba prejudicando esse aquífero freático. Esse aquífero ele também pode ser um aquífero suspenso. Então, se eu tiver um aquiclude em alguma região dessa área, a água infiltrada acaba concentrando nessa porção onde tem esse aquiclude restrito, o restante vai para o lençol freático normalmente, e essa água que está aqui em cima ela vai escoando lentamente, às vezes em porções mais altas, gerando nascente. Então, as nascentes elas podem estar associadas com lençóis freáticos suspensos. Então, aqui tem a camada lenticular de baixa permeabilidade e acima um aquífero suspenso. Então, observem aqui, tem um paredão de rocha, uma nascente bem no meio desse paredão, que mostra que a área de boa permeabilidade ela está acima de uma área de baixa permeabilidade. Então, aqui tem o aquiclude e aqui o aquífero suspenso. O outro tipo de aquífero é o aquífero confinado, que ele é mais profundo que esse aquífero freático, e a recarga dele ocorre em apenas uma região. Então, onde essas rochas estão aflorando desse aquífero confinado, vai ser a área de recarga. Essa água infiltra nessa região e, por gravidade, acaba preenchendo toda essa área de maior porosidade e permeabilidade. Ele está confinado entre dois aquicludes e não tem contato algum com a parte superficial. Então, a água que é escoada nessa região não consegue chegar nesse aquífero. Então, ele acaba sendo protegido de qualquer contaminante que tenha nessa área. O ponto importante também desse tipo de aquífero é que essa água está confinada a uma grande pressão. Essa pressão ela gera uma superfície que é chamada de superfície potenciométrica. Ela está associada com o nível até onde essa água tende a chegar. Por exemplo, se eu fizer um poço que atinge esse aquífero confinado, se esse poço estiver acima da superfície potenciométrica, vai ter uma região onde vai estar preenchida de água, porque por pressão ela chegou até esse determinado nível, e a parte superior não possui. Porém, se eu fizer um poço furando esse aquífero confinado e o poço estiver completamente abaixo da superfície potenciométrica, a pressão faz com que essa água seja jorrada na superfície. Esse aqui é um poço jorrante. Os poços que são retirados de aquífero confinado são chamados de poços artesianos. Então, quando eu falo em poço artesiano, eu estou falando em um poço que a água está sendo retirada do aquífero confinado. Esses poços geralmente são poços tubulares, então é feita uma perfuração desses sistemas de rochas. São escolhidas camadas de alta porosidade, permeabilidade, que ocorrem entre dois níveis de baixa permeabilidade, dois aquicludes. Então,
aqui eu tenho um aquífero confinado, ele está confinado entre duas camadas de argila. Esse aqui é um outro aquífero confinado, também entre duas camadas de argila. E a água ela é retirada dessa porção. Os filtros do poço eles são colocados aqui. Então a água ela vai sendo bombeada dessa região. Se o poço estiver acima do nível piezométrico, precisa colocar uma bomba para retirar essa água. Caso o poço seja feito abaixo do nível piezométrico, não precisa de bomba. Esse poço ele acaba sendo um poço jorrante. Um dos maiores aquíferos do mundo e um dos mais conhecidos é o aquífero Guarani. Ele ocupa uma área de 1.195.500 km². Essa área ocupa uma extensão de aproximadamente 1,2 milhão de quilômetros e ocupa áreas do Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. Então, toda essa região aqui ocorre o aquífero Guarani. As zonas de recarga onde as rochas desse aquífero estão aflorando são essas áreas em azul. E essa área em verde é a parte confinada do aquífero. Então, dá para ver que a área de confinamento desse aquífero ele é muito grande. Nessa seção, vocês podem observar a variação das rochas em profundidade. A porção superficial é composta por várias rochas sedimentares, que também é um outro aquífero, é o aquífero Bauru. Abaixo do aquífero Bauru tem uma camada grande de rochas basálticas, então são rochas ígneas extrusivas, endurecidas, que são impermeáveis, para boa parte dela é impermeável. E abaixo tem o aquífero Guarani. Então o aquífero Guarani ele é confinado por todo esse sistema de rochas. Rochas basálticas em cima e mais acima rochas sedimentares. Aqui uma seção melhor ilustrada, mostrando o aquífero Guarani, a sua zona de recarga, então a água que filtra e que escoa aqui, ela acaba sendo infiltrada, alimentando todo o sistema aquífero Guarani. Na parte superior tem os basaltos Serra Geral, que também pode ser um aquífero. Esse aquífero Guarani ele é formado por arenitos eólicos da formação Botucatu, que foram formados há aproximadamente 150 milhões de anos. E os basaltos que ocorrem acima do aquífero Guarani são representados pela formação Serra Geral, que está relacionado com aquele processo de separação América do Sul-África, que ocorreu entre 137 e 127 milhões de anos. Esse aqui é um afloramento da formação Botucatu. Essa formação é a formação geológica, o conjunto de rochas que corresponde ao aquífero Guarani. Essas rochas são caracterizadas por grandes estratos cruzados. Então, vocês lembram lá da aula de rochas sedimentares. Essas rochas elas foram formadas pela migração de dunas eólicas, que a partir do processo de litificação gerou um arenito com estratificação cruzada. Esses arenitos eles são geralmente compostos por grãos bem arredondados que permitem uma boa porosidade e uma boa permeabilidade. Então aqui é uma imagem de microscópio. O que está em branco são os grãos de quartzo e em azul é o espaço poroso. Então dá para observar que os poros entre os grãos eles têm uma boa permeabilidade, eles são bem conectados. Isso permite com que o aquífero Guarani ele seja muito bom no transporte de água subterrânea. Porém, a quantidade de água dentro de um aquífero, tanto um aquífero confinado quanto um aquífero livre, pode variar dependendo da condição climática, dependendo da relação recarga e descarga do aquífero. Por exemplo, vamos considerar aqui um aquífero livre. A gente tem um nível freático posicionado nessa região, onde a quantidade de recarga de água que está entrando no sistema e a quantidade de descarga que sai do sistema está em equilíbrio. Se a quantidade for igual de recarga e de descarga, o nível freático ele permanece o mesmo. Então, tem um nível freático em equilíbrio. Se a quantidade de recarga for muito maior ou aumentar em relação à quantidade de descarga, eu tenho uma subida do nível freático. Então, esse nível freático ele vai acabar subindo em regiões ou em períodos de intensa recarga. Por outro lado, se a recarga for muito baixa e tiver uma descarga muito grande, provavelmente em áreas mais áridas ou durante períodos mais quentes do ano, o nível freático vai acabar descendo. Então, naturalmente, eu posso ter tanto uma subida do nível freático quanto uma descida. Porém, o homem pode influenciar nisso. Se tiver o bombeamento dessa água,
eu posso fazer com que a descarga seja maior do que a recarga e acaba tendo um rebaixamento do nível freático. Esse rebaixamento nessas zonas de bombeamento é chamado de cone de depressão. Olhem esse exemplo. Aqui tem um poço de abastecimento de água, certo? Aqui é o nível freático, uma zona saturada e assim uma zona insaturada. E essa água ela é bombeada aqui. Nessa região onde é bombeada, forma um cone de depressão, porque a água acaba entrando nessa região. Aqui como se fosse uma fazenda simples, onde tem uma zona de recarga. O fluxo subterrâneo ele escoa nessa direção. Uma fossa séptica aqui dessa casa libera alguns contaminantes, mas por estar na direção do fluxo, acaba não contaminando o poço. Esse material contaminado ele escoa para cá e a água é retirada dessa porção sem problemas. Porém, se nessa região quiserem criar um poço mais profundo ainda para irrigação, a retirada de água é maior, o cone de depressão também vai ficar maior devido ao bombeamento intenso dessa área, o que pode prejudicar tanto o poço doméstico, por poder ficar sem água nessa porção, se esse cone baixar um pouco mais, associado com esse outro. E, além disso, acaba desviando a direção de fluxo. E a pluma de contaminação vai na direção do poço da casa e acaba contaminando. Então, o sistema de bombeamento de águas de subsuperfície influencia bastante. Um outro exemplo é quando eu considero regiões costeiras. A água do mar ela é salgada e mais densa e tem uma associação com a água subterrânea doce que chega do continente. Essa área de contato entre os dois é chamada de cunha salina, que é esse limite água doce e água salgada. A água salina, por ser mais densa, fica abaixo da água subterrânea doce. E aqui tem uma área de recarga de infiltração. Caso nessa região diminua a quantidade de infiltração e seja colocado um poço que vai gerar também esse cone de depressão, pode fazer com que tenha um cone de depressão invertido, que acaba puxando essa água salgada para dentro do poço. Então, em regiões costeiras, é muito comum ter esse tipo de contaminação. Aqui um exemplo atual, considerando essa porção da Flórida nos Estados Unidos. Anteriormente à ocupação humana tinham rios perenes e pântanos relacionados ao nível freático mais alto, e com o bombeamento intensivo, esse nível freático geral é muito rebaixado, os rios e pântanos associados acabam secando, e o que modifica completamente o sistema dessa região. O fato dessa velocidade de transporte da água subterrânea ser muito baixa, isso é muito comum quando considerado áreas com bombeamento intenso. Então, tem um rebaixamento muito grande do nível freático. Aqui no Rio de Janeiro, as águas dos aquíferos são retiradas aproximadamente, tem uma estimativa de 4.000 poços tubulares profundos e mais de 500 mil poços domésticos rasos. Porém, o Rio de Janeiro ele é formado principalmente por rochas cristalinas. Sendo assim, 80% dos aquíferos eles são fraturados ou fissurados, então associados com aqueles sistemas de fraturas e falhas dessas rochas cristalinas, e apenas 20% de aquíferos porosos. A qualidade e a favorabilidade hidrogeológica do estado também tem uma relação direta com isso. A maior parte das rochas do Rio de Janeiro não são favoráveis a bons aquíferos. Os bons aquíferos eles ocorrem principalmente nessa região leste do estado, onde tem camadas de sedimentos e rochas sedimentares mais abundantes. Então, os melhores aquíferos ocorrem nessa região. Aqui tem aquífero, mas com uma qualidade menor e uma favorabilidade menor do que o dessa região. Então, qual a relação geral dos recursos hídricos com a saúde? Como essa água, esses recursos, eles podem ser contaminados? Um exemplo clássico é o Rio Tietê, no estado de São Paulo. Essas águas superficiais são contaminadas pelo esgoto doméstico e esgoto industrial. Então, quando você observa o Rio Tietê, existe muita espuma associada com esses produtos químicos. Então, o rio ele é completamente poluído. Dá para observar a quantidade de lixo que é transportada nessa região. A Baía de Guanabara não é diferente. Então, os rios, os sistemas de drenagem que cortam as principais cidades do estado acabam levando plumas de contaminação para dentro da Baía de Guanabara, o que torna essa água bastante poluída.
E são diversas as fontes de contaminação. Então, resíduos de minas, eles acabam poluindo o aquífero livre. Uma fossa séptica nas casas também contaminam, fertilizantes, esgotos de fazenda, postos de combustíveis, aterros sanitários, containers de lixo, áreas contendo sal. Então, tudo isso pode contaminar o aquífero livre. No aquífero confinado é mais difícil de ter esse tipo de contaminação. Outras principais fontes podem ser considerados os cemitérios, tem a contaminação por necrochorume, resíduos radioativos, micro-organismos, tambores enterrados, poços abandonados. Se você abandona um poço e ele não tem todo aquele cuidado, aquela perfuração pode levar até a contaminação de um aquífero confinado. A cunha salina, relacionado com a água do mar e a água continental. Mas como eu posso evitar toda essa contaminação? Como eu posso reverter, fazer a gestão desse recurso? O primeiro ponto é identificar qual é a fonte de contaminação e fazer a interrupção. Então, o primeiro ponto é acabar com essa fonte. Posteriormente, eu posso tentar fazer ou esperar um aumento da recarga do aquífero. Como a velocidade é muito baixa do transporte, tem que esperar um bom tempo até que todo esse poço seja descontaminado. E assim pode restaurar a qualidade dessa água. Existem alguns sistemas, né, de tratamento e de captação de água poluída. Por exemplo, aqui em Niterói tem a estação de tratamento de esgoto de Caraí, tipo, a água de Niterói, que trata toda essa água poluída até ela poder ser reutilizada. E principalmente quando falo de gestão de recurso hídrico, é com que esse recurso que é necessário para a vida chegue a todas as pessoas, chegue a todas as regiões. Então, existem várias formas, né, de levar essa água. Aqui um exemplo, a transposição do Rio São Francisco e o benefício de poder levar água para diversas áreas que precisam, mas aí tem questão de problemas políticos, tem a questão que uma retirada de água de um sistema de drenagem vai afetar a vida ao longo de todo o restante desse rio. Então, é algo que precisa ser muito bem estudado. Captação de água de chuva é muito comum no Nordeste. Você pode ver essas cisternas que acabam captando a água nos poucos períodos chuvosos. Essa água é captada e armazenada para uso da população durante o restante do ano. Em algumas áreas tem os caminhões-pipa, que eles levam também água para encher esses reservatórios. Para quem tem interesse de entender mais o tema, não sei se vocês já assistiram esse filme, O Menino que Descobriu o Vento. Ele é muito bom e ele aborda a importância do entendimento dos recursos hídricos e, principalmente, a questão e a importância do estudo, né? Então, aqui conta a história desse William, da vila de Kansungu, em Malawi, na África. Então, é bem interessante para vocês pensarem um pouco sobre a utilização e a gestão dos recursos hídricos. Essas foram as referências que eu utilizei. E é isso. Até a próxima aula.